Recentemente eu li As Mulheres Leão de Teherã, da Marjan Kamali, e eu fiquei completamente obcecada e apaixonada nesse livro. Oi pessoal, sejam bem-vindos aí, depois de muitos meses, a mais um vídeo aqui do canal Gala Literária, onde eu vim trazer novamente a resenha de um livro que eu não vejo muita gente falar, e eu queria muito ter alguém para falar sobre esse livro. Esse daqui, gente, é o livro de abril, da Tag Livros, que eu comecei a assinar recentemente, e é um livro iraniano, como vocês podem ver aqui pelo título, né, Teherã, que é a capital do Irã. E a autora desse livro, a Marjan Kamali, ela nasceu na Turquia, pelo que eu entendi, mas ela prontamente se mudou ao Irã. Ela faz parte aí de uma família muito antiga, iraniana, e atualmente ela mora nos Estados Unidos. E isso também reflete muito nas personagens dela. O nosso maravilhoso, incrível livro, então, ele vai narrar a história de duas amigas, Homa e Ellie. Mas, ao mesmo tempo, ele também narra a história do Irã, ali do século XX, quando as personagens são crianças, adolescentes, jovens. O primeiro capítulo do livro se dá no ano de 1982, nos Estados Unidos, quando uma das nossas protagonistas, a Ellie, ela recebe uma carta da amiga dela, Homa, que é uma pessoa que ela não conversa há muitos anos e que ela não tem notícia também da Homa já há muitos anos. Então, logo ali no começo do livro já se instaura um mistério pra gente. Por que elas não conversam mais? Porque a Ellie já menciona ali no começo de que elas eram melhores amigas inseparáveis, quase irmãs. Então aí já no segundo capítulo, o livro já volta para 1950, quando ambas tinham ali entre 6 e 7 anos, e a Ellie, que fazia parte de uma família com dinheiro, ela perde o pai, e com isso a família dela, que agora era composta apenas por ela e pela mãe, também perdem qualquer tipo de fonte de renda que elas tinham, e com isso elas têm que mudar para o sul da cidade de Teherã, que é considerado ali a favela, o lugar mais afastado, com pessoas mais pobres ali. Então, ali, mudando para essa região ali, para o sul, a Ellie prontamente conhece a Homa, que é uma garota que ela nunca viu igual na vida, gente. A Homa, ela tem muita energia, ela é muito feliz, ela passa por dificuldades na vida, mas ao mesmo tempo ela segue sendo uma menina muito feliz. E as duas logo viram amigas. Porém, a mãe da Ellie, que é uma personagem difícil de aguentar, ela não aceita essa amizade e ela vai fazer de tudo para derrubar essa amizade entre as duas. Porque a mãe da Ellie, ela nunca aceitou ali a mudança econômica e social que ela sofreu, e ela não gosta de conviver com pessoas que agora também fazem parte da mesma condição dela, então ela não aceita essa amizade entre a Homa e a Ellie. Mas as duas não se importam, a amizade delas só cresce cada dia mais e elas de fato se tornam inseparáveis, e uma amizade linda de acompanhar, linda mesmo. Até que ali, quando a Ellie tá mais ou menos com uns 10 anos, aí o tempo passa, a mãe da Ellie resolve se casar com o tio da Ellie, que também era irmão do pai da Ellie. Então eles se casam, e a Ellie e a mãe voltam a morar ali na região mais rica de Teherã, juntamente com o novo padrasto tio da Ellie, né? Mas enfim, e nisso a Ellie e a Homa, elas perdem o contato devido ao tempo mesmo e à localização geográfica, elas perdem o contato. E aí, passam-se os anos, nossa querida Ellie, e não é tão querida assim, já uma adolescente. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com esse livro é que no Irã, pelo menos até quando esse livro foi escrito, não existia o termo adolescente, porque eles já passavam de crianças para jovens adultos, entende? Então ali, quando ela é uma adolescente, ela está matriculada numa escola de meninas, uma escola da elite, assim, super chique e tal, vivendo o mundinho dela, vivendo a vida dela, sendo a pessoa totalmente alienada, algo que a Homa não era, e que a Homa batia muito na tecla, que a Ellie também não poderia ser uma pessoa alienada, porque ela era uma menina, uma mulher, vivendo no Irã daquela época. Não tinha como você ser uma pessoa política naquela época, alienada, não tinha como.
Mas a Ellie era muito alienada, muito. Então, ela tem ali o grupinho de amigas dela, com quem ela sempre está, inclusive as amigas dela são as queridas. Até que num belo dia é anunciado de que ela terá uma nova colega de aula, de classe, e que essa colega nada mais, nada menos é que Roma. Roma está de volta aí à vida da Ellie, e a Ellie no começo ela fica super assim, tipo, como assim tem alguém do meu passado pobre na minha atual vida rica e cheia de privilégios. E a Roma volta super feliz de ter reencontrado a amiga. Gente, muito feliz, é muito lindo de ver a ação da Roma quando ela reencontra com a Ellie. E é doído ver a forma que a Ellie trata ela, sabe? Assim, no começo, é doído mesmo. E a gente vê o tanto que a Roma é genuinamente uma pessoa boa. Você sente bondade numa personagem que você só conhece ela daqui, entendeu? É isso. E, ao mesmo tempo, a Ellie conhece um rapaz aí chamado Mehrdad, que é um rapaz super maravilhoso, encantador, e também a gente já vê aqui no começo que é o mesmo rapaz que a Ellie se casou e ela está nos Estados Unidos com ele. Então aí sabemos que ao parecer temos um final feliz aí pro nosso casalzinho, né? E ele é encantador, gente, e eles logo já começam a namorar, o que deixa a mãe da Ellie super feliz, que a filha tá namorando com um cara bem de condição, assim, né, bem na sociedade e tal. Enfim, e quanto mais o livro ele se aproxima no relacionamento da Ellie com o Mehrdad, da Ellie com a Roma, também vamos chegando aí, gente, ao ponto em que o nosso livro começa, que é o porquê que as amigas inseparáveis se separaram. Porque logo no começo, inclusive eu não mencionei isso, a Ellie fala que o motivo da separação foi unicamente dela, Ellie, que a culpa foi dela, que foi por inveja, que foi por mal olhado, e a culpa é dela. E a gente fica tentando descobrir por quê. Até que chega o ponto, o motivo, e eu não vou revelar pra vocês, porque o motivo ele é chocante, ele é triste, e foi, assim, uma das únicas vezes em que eu chorei lendo um livro, foi lendo esse livro e quando revela, né, o que aconteceu ali entre as duas. Gente, como eu falei pra vocês, se eu não falei, isso deve ter ficado claro, esse livro, ele é muito político. Ele não apenas é a história de duas personagens, duas garotas, mas também é a história do país onde elas estão. É um retrato fidedigno do país, gente. Inclusive, a autora, que é essa querida, maravilhosa aqui, ela menciona isso, que situei o nascimento de Ellie e Roma em 1943 para que eu pudesse mostrar como os direitos das mulheres no Irã cresceram nas décadas de 40 e 50, como as mulheres conquistaram o direito ao voto e melhores leis de casamento e guarda dos filhos nos anos 60, e como parecia que elas progrediriam e seriam donas do mundo, como diz a Roma, nos anos 70, apenas para que tudo isso mudasse após a Revolução de 79. Então, quando o livro começa, o país ali ele é gerido pelo Shah, que eles chamam de Shah. Infelizmente eu não tive tempo de fazer uma investigação, uma pesquisa mais profunda sobre isso, mas aí era uma figura muito polêmica esse Shah, e logo quando as meninas já estão ali mais velhas, entra já o Estado Islã, que aí ele começa a todos os direitos que as mulheres tinham conquistado, eles tiram, como por exemplo ter que usar o hijab o tempo inteiro. Isso é uma coisa que batia muito na tecla, porque quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei, como assim? A religião ela mal é mencionada. E a gente sabe, a gente que estudou história ali no começo desse século, a gente sabe como que era a história do Irã, a questão do hijab, da religião. E no livro, gente, simplesmente não mencionava. Eu até pensei, será que é um furo de roteiro? Não faz sentido. Mas aí depois explica, né, que na época que começou o livro, não era obrigatório o uso do hijab, inclusive era permitido várias religiões ali no Irã, e menciona vários personagens que não são muçulmanos. Mas enfim, gente, esse livro ele é lindo, né? A gente vê a história das amigas desde que elas são crianças, adolescentes, jovens na faculdade, adultas. E eu não vou falar mais nada sobre o livro, porque eu sinto que qualquer coisa que eu falar além disso vai ser spoiler. Mas, na newsletter da TAG, eles trouxeram aqui 5 perguntinhas relacionadas ao livro. E eu gostaria de conversar um pouco dessas perguntas aqui com vocês, tentando não dar spoiler. Eu peço perdão pelo barulho, não sei se dá pra ouvir, se o microfone tá captando isso, mas tá chovendo bastante. E a minha porta de fora, ela é de alumínio, então faz muito barulho. Então vamos para as 5 perguntinhas aqui da TAG sobre as mulheres leão de Teherã. Primeira pergunta.
As personagens Ellie e Roma pertencem a mundos sociais opostos. De que maneira essa diferença de classe moldou a forma como cada uma enxergava o futuro do Irã e suas próprias liberdades? Só para começar, o fato de que a Roma sempre quis fazer uma faculdade porque ela sabia que uma faculdade era uma forma dela mudar o mundo, né, gente? Bem aí, né, citando Paulo Freire. Já a Ellie, ela não via necessidade, na verdade ela mal sabia o que estava acontecendo ali no país, gente, principalmente naquela fase adolescente dela, que é a era mais alienada dela. 2. Para você, foi mais desafiador se relacionar com uma das protagonistas do que com a outra? Com quem você se identificou mais e por quê? Na verdade, o livro ele é quase inteiro narrado pela Ellie, né? A gente tem pouca narração aí da Roma mais pro final, então acaba que a gente A gente não sei, não é questão de se identificar mais com a Ellie, mas é questão de conhecer mais a Ellie. E ela me irritava em muitos pontos, mas em muitos pontos também eu me identificava com ela. Porque, gente, uma coisa que eu quero bater aqui. A Ellie não é uma vilã, ela não é a vilã dessa história. A vilã não é a Ellie. Então a Ellie é uma personagem que em muitos pontos eu me identifiquei com ela. 3. O título do livro evoca força e coragem. No entanto, a coragem de Roma, ativa política destemida, é muito diferente da coragem de Ellie, resiliência doméstica, sobrevivência e proteção dos seus. Para você, o que define uma mulher-leão dentro da narrativa de Marjan Kamali? Isso é algo, inclusive, que a Roma menciona isso, de que o que ela defende não é o direito somente das mulheres que querem sair para fora, que querem estudar, que querem trabalhar. Ela também defende o direito das mulheres que querem ficar em casa, seguir a vida doméstica, ter os filhos, cuidar dos filhos. É justamente isso que ela defende, é o direito de escolha da mulher, e não da mulher que quer fazer aquilo. Ela defende o direito no geral. E é isso que a autora também expressa através da Roma. 4. A mudança de Ellie para Nova York traz à história um novo conjunto de reflexões que contemplam a questão da imigração e o sentimento ambíguo de viver em um país que não é o nosso. Quais complexidades você percebe na relação que Ellie e Roma têm com a vida nos Estados Unidos em diferentes momentos da história? O que a possibilidade de viver lá significa para cada uma delas? Então, a Ellie, a priori, ela vai para os Estados Unidos com o marido dela, porque ele recebeu uma proposta de um mestrado super bom, e no começo a Ellie, ela odeia os Estados Unidos, ela não quer ficar lá, ela não consegue se adentrar no país, assim, sentimentalmente falando, mas depois ela começa a enxergar o país como uma casa dela. E logo, sem querer dar spoiler, porque essa pergunta ela já contém um spoiler aí, a Roma, depois de muita história, ela já vê os Estados Unidos como um escape de tudo o que estava acontecendo ali no Irã, mesmo que os Estados Unidos tivesse a mãozinha, o dedinho dele ali. Não só um dedo, gente, ele tinha a mãozona inteira dele ali no que estava acontecendo no Irã. Não vou falar muito mais sobre essa pergunta, porque é uma pergunta muito complexa e também que eu acho que qualquer coisa que eu falar a mais pode trazer algum spoiler aqui. Eu não quero isso, eu não quero estragar a sua experiência. O que você achou da resolução encontrada pela autora para o conflito entre as duas e o desfecho da história? Eu vou confessar que eu achei muito rápido o desfecho entre as duas. Eu sei que tem muito perdão envolvido nessa história, muito perdão, mas ainda assim eu achei que resolveu isso muito rápido, tipo em 3 páginas no máximo, todo o cerne, tudo aquilo da história já estava resolvido ali, sabe, naquelas únicas 3 páginas. Eu gostei muito, obviamente que eu queria que fosse aquela resolução para todo o problema delas, mas eu acho que faltou talvez mais conversa entre as personagens. Óbvio que isso depois não gerou nenhuma consequência, tipo, a falta de conversa, entre aspas, não trouxe consequências negativas nem positivas, mas eu acho que eu queria ter lido um pouco mais ali da opinião da Roma, sabe? De como ela se sentiu com tudo que aconteceu. Bem, pessoal, então essa foi a minha leitura de As Mulheres Leão de Teherã, da Marjan Kamali, esse livro maravilhoso, que não só dei 5 estrelas, mas também que entrou aí para favoritos da vida. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, aproveita. Esse livro aqui, ele atualmente é publicado só pela Tag, mas, gente, que livro maravilhoso. Não me arrependo hora nenhuma de ter assinado a Tag só por conta desse livro. Tag me patrocina, por favor. Então, gente, é isso. Dá seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e se tudo der certo, a gente se vê em breve. Beijos e até a próxima!